Olá! Hoje vamos tratar de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há no Senado Federal muitos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso se deve porque o Supremo Tribunal Federal caiu em desgraça perante a opinião pública. Diariamente é xingado, é vaiado nas redes sociais, porque a população brasileira não acredita mais no Supremo Tribunal Federal, entendendo de sua participação política na vida do Estado, entendendo que tem interesses partidários. Mas vamos lá. Impeachment é um processo contra a alta autoridade pública por crime de responsabilidade e com julgamento em tribunal político. Impeachment é o processo em si para apurar o crime de responsabilidade. E também há o entendimento de que o impeachment é um impedimento de continuar exercendo aquela função pública. Os crimes de responsabilidade são condutas ilícitas que são praticadas por determinadas pessoas que ocupam altos cargos públicos, como presidente da República, ministro de Estado, governador de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal. São crimes de responsabilidade que são diferentes dos crimes comuns, porque os crimes comuns qualquer pessoa pode praticar. Nos crimes comuns nós temos pena de prisão. No crime de responsabilidade nós não temos pena de prisão e só as pessoas que ocupam determinados cargos podem praticar. A Constituição Federal lista quais são os crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelo presidente da República. Com relação a outras autoridades e, portanto, também ministros do Supremo Tribunal Federal, essa lista está prevista na Lei 1079/50, que define os crimes de responsabilidade. E no artigo 39 prevê 5 hipóteses em que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode cometer um crime de responsabilidade. Por exemplo, alterar de qualquer forma o seu voto num processo em que já terminou, um processo já votado. Se o processo já foi votado, julgamento terminado, não se pode mais alterar o voto. Durante a sessão do julgamento, é possível, sim, o ministro alterar o voto, aceitar um outro posicionamento que acha mais adequado. Mas encerrado o julgamento, ele não pode mais alterar o voto. Se fizer isso, é um crime de responsabilidade. A outra hipótese, quando a lei entende que há uma causa de suspeição. Suspeição tem a previsão no artigo 145 do Código de Processo Civil, é quando existe uma situação subjetiva, no qual o julgador não pode julgar porque há possibilidade que a sua imparcialidade não prevaleça. Por exemplo, o magistrado ser amigo íntimo de uma das partes ou ser inimigo de uma das partes. É possível, então, que haja aí um julgamento que não seja imparcial. Outra hipótese, exercer atividade político-partidária. Pela Constituição Federal, todas as pessoas integrantes do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, não podem exercer atividade político-partidária. O que nós temos visto no dia a dia, a população tem dito, é que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal demonstram um tipo de conduta um tanto partidária. É uma situação que nós temos. Outra hipótese, ser desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Aquele ministro que não se preocupa com o processo, não julga os processos. A rapidez não é importante para o ministro. Ou seja, os processos estão abandonados. E quinto, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Vejam que são conceitos vagos. Saber o que é incompatível
por ser atingir a honra, atingir a dignidade e o decoro. Estas situações previstas, elas justificam a existência de um pedido de impeachment. E esse pedido de impeachment é perante o Senado Federal, que vai decidir sobre isso. O processo, segundo também previsto pela Constituição, em seu artigo 52.2, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Existem hoje inúmeros processos de pedido de impeachment, mas que o Senado Federal não toma uma posição de dar andamento ao pedido de impeachment ou simplesmente rejeitar a petição. Falta coragem política para isso. O processo de julgamento, se aceito pelo Senado Federal, ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidido, o presidente do Supremo Tribunal Federal não vota no processo de impeachment. Ele apenas preside todo o processo porque é uma questão técnica. A própria Constituição também estabelece que, se o pedido de impeachment for julgado procedente, a pena a ser aplicada é a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos do exercício de função pública. Então nós temos 81 senadores, então se precisa de 54 votos pela procedência do pedido de impeachment. E a pena aplicada, segundo a Constituição, é a perda do cargo e inabilitação por 8 anos. A nossa história mostra duas situações. Nós tivemos o impeachment de Fernando Collor, que foi apenado com a perda do cargo e a inabilitação, porque a Constituição fala perda e inabilitação. Entretanto, no processo de Dilma Rousseff, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão, fez 2 votações. Primeiro, se haveria perda do cargo, e o Senado entendeu pela perda do cargo. E depois, se havia a inabilitação por 8 anos. E aí o Senado entendeu que não deveria haver a inabilitação. Foi a medida tomada e isso aconteceu na história do Brasil. Então a conclusão que nós temos é o seguinte, que cabe sim processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para que esse processo seja tramitado e possa haver alguma procedência com a perda do cargo e inabilitação, deve haver uma das hipóteses legais prevista pela Lei 1079 e deve haver a prova, deve ser provado que ele cometeu aquela conduta. Não basta indícios, não basta o que consta nas redes sociais, na imprensa escrita ou não, nada disso interessa. O que importa é que no processo, com direito de defesa, com contraditório e ampla defesa, o fato seja provado. É extremamente importante isso. O impeachment do ministro Supremo é algo que realmente deve prevalecer. E nos dias atuais, pelo que pensa a sociedade brasileira, isso deveria estar na pauta do Senado Federal. Mas, infelizmente, nos parece que tudo se encontra parado. É isso aí e fiquem bem.